interessante aqui que Ezequias ele é ameaçado pelo rei da Síria. O rei da Síria, ele tinha destruído muito o reino. Deus tinha dado essa autoridade para ele, ele saiu destruindo o rei, destruindo outros deuses. E aqui ele se virou contra Israel e começou a blasfemar contra Deus, mandou a carta ao rei Ezequias, que era o rei da época, blasfemando contra Deus, dizendo que Deus não era suficiente para salvar. Mas Ezequias, não, às vezes, a maioria de nós, como se sentimos pressionados, nós entramos em depressão, entramos em algumas coisas, só que Ezequias, ele correu para o templo. Ele rasgou as suas vestes, na ameaça, no poder que ele sabia que o rei da Síria tinha. Então, diante da ameaça, o rei ele correu para o templo. Em vez dele chorar, dele se lamentar, dele olhar para as suas forças, dele dizer, olhar para o seu exército, contar o seu exército, dizer, quantos homens eu tenho, quanta espada tem, quantos cavalos nós temos, quantos cavalos de guerra. O rei sabia que aquela ameaça não era simplesmente natural. Ele corre para o templo e ele procura o profeta. Ele fala, enquanto eu vou para o templo orar, vocês buscam o homem de Deus para interceder por nós. Você vê que o rei da Síria, no capítulo 36, ele se levanta contra Israel para ameaçar. Ele levanta para ameaçar o rei de Israel. Só que diante da afronta, ele foi afrontando o rei de Israel, não só o rei, mas também Deus. Em vez do rei viver em desespero, ele fez o que? Ele correu para o templo. Ele foi buscar uma palavra, ele foi buscar o refúgio no Senhor. E o que é que tem a ver com as visões? Você vê que esse reino, ele estava sendo dominado por uma potestade chamada Leviatã, que muitos historiadores, até mesmo cientistas, acreditam ser uma criatura que está dormindo no mar. A NASA também acredita ser uma criatura gigante, mas é um principado espiritual, do qual Jó 41, Deus ele vai dizer detalhadamente sobre esse principado que estava governando sobre a Síria, do qual também está governando sobre o Brasil. Em Jó 41, Deus ele vai questionar Jó se ele conhece esse principado e do quanto esse principado é poderoso. Ele é arrogante, blasfêmio, destruidor. Ele está destruindo tudo que toca. O poder dele, ele tem o poder de, se ele quiser, abrir o mar no meio da onde ele passa. E que não tem medo de nada. E esse principado, ele vinha governando a Síria, destruindo todas as coisas ali ao redor da Síria. E aqui Deus, ele começa a dizer que ele deixou. Não foi você que entrou, não foi você que destruiu todo mundo. Porque Deus reina sobre tudo, sobre todos. Ele falou, não, então eu deixei você ir. Eu deixei você fazer. Mas agora você se levantou arrogantemente contra mim. Eu te dei esse poder para você destruir os reis. Eu te dei o poder para você destruir os deuses mentirosos que são de madeira. E ele governava atrás desse reino. E se levantou contra Deus. Em Jó, ele é tido como um crocodilo monstro. Mas da mesma forma, quando Deus vai acabando de dizer ele, nós vemos que ele é um dragão. Deus vai dizer que sai fogo da narina dele, que o soprar derrete. Fala, Jó, será que você tinha coragem de fazer um pacto com ele? Será que você tinha coragem de tocar nas escamas dele? Depois você lê Jó 41. Será que você traria ele para brincar com seus filhos? Aí Deus fala para Jó, se tu triscar nele, nunca mais tu vai querer chegar nem perto.
Quando ele chega perto dos homens, os homens desmaiam. Então, quando o rei da Assíria ele vê essas blasfêmias, ele vai diretamente no livro de Jó, sabendo que a guerra dele não é material, mas é contra essa potestade que ele está lutando. Então ele vai dizer, os homens, na realidade os filhos vieram para nascer, lembrando daquilo que Deus estava falando para Jó. Fala, diante dele os homens desmaiam. Os homens era como se desse luz, mas não tem força para dar. Aí a oração do rei é o que? Jó 41 diante de Deus. Na realidade os filhos estão a ponto de nascer, mas não têm força. Dizendo para Deus, aquele principado, ele veio contra nós, ele meneia, ele blasfema contra nós. De primeira mão você vê que Deus não está falando para o reino, mas Deus está falando com aquele principado que reinava sobre. Ele está dizendo, então você foi lá, você destruiu, eu te dei autoridade para você destruir aqueles reinos, eu te dei autoridade para destruir aquele povo, mas agora você se levanta contra mim. Pois eu te pegarei com o anzol e farei você voltar para trás. Eu te pegarei com o anzol, pelo caminho que tu veio contra esse povo. Você vê que hora nenhuma Deus ameaça o demônio que está naquela região de matá-lo, mas de pegá-lo, de mostrar o seu poder e fazer ele retornar. E agora, imediatamente, esse principado, ele está lutando contra nós, que somos a igreja. E aí eu orei e perguntei, Senhor, é esta a mensagem? Me confirma. E aí de madrugada o Senhor me deu uma visão do Brasil e uma destruição total. E via muitas mulheres que estavam insatisfeitas com seus casamentos. Elas iam à academia e aí elas falavam uma para a outra dos seus maridos, elas queimavam os seus maridos, e muito divórcio, e acontecendo muito divórcio, os prazeres muito. Eu falei, Senhor, misericórdia. E olhava para dentro da igreja, muitas mesmas coisas acontecendo lá fora, também acontecendo na igreja. Muita traição dentro da igreja, muitos homens dando em cima de mulher casada, vice-versa, muitas mulheres também, da mesma forma, insatisfeitas com seus cônjuges, e ali o Satanás entrando, destruindo casa, destruindo os lares, muita separação. Muitos homens cansados com suas mulheres, saindo da separação. E aí eu entendi, falei, realmente era a mensagem. Pelo rastro da destruição, quando Deus descreve do que essa potestade faria na terra aonde ela passava, o gelo. E às vezes, irmãos, não vai ser mais simplesmente o prazer da carne aguçada ao máximo, a prostituição aguçada ao máximo, a letargia na fé, a frieza na fé ao máximo, muitos abandonando sua fé para viver um momento de prazer, para viver uma ilusão, o salário do pecado. E aí eu falei, misericórdia, a igreja precisa estar atenta pela dispensação que nós estamos. Precisamos correr urgentemente para os pés do Senhor, porque a palavra de Deus vai dizer que o Senhor não faz nada sem antes avisar os seus profetas. Se o Senhor está dizendo que vai vir um tempo terrível, Ele está deixando para provar os homens, como aqui Ele falou, eu deixei. Você fez tudo o que você fez porque eu deixei. Mas agora você se levantou contra mim, sua arrogância. Em Jó 41, vou ler só um pedacinho só para você ter uma noção. Bem aqui no finalzinho, ele fala assim, no 31, depois você lê, vai ser importante você ler os dois textos para você entender a mensagem. Jó 41, para você entender, muitas das vezes a pessoa ela está brincando,
ela acha assim, normal. Por isso que no começo, a palavra que foi dita depois do devocional, o Santo falou, renovais a vossa mente. É o que? Não tem nada a ver. Porque o inimigo, ele começa a entrar onde? Na mente. Você é governado que nem uma marionete, que nem uma boneca. Não tem nada a ver. Hoje eu não vou, amanhã eu não quero. Eu quero ler hoje, quero buscar, não, eu estou cansado. Você vai sempre colocando as coisas no lugar de Deus. O prazer da carne é muito momentâneo. Então a prostituição é o que? O ápice, onde o velho tinha vontade de pegar uma mulher nova, hoje ele tem dinheiro, o aposento dele, ele vai ali e pega uma mulher nova. Antes era impossível. Cada dia mais o pecado ele vai se alastrando. Como o governo mandou, coloca 30% de álcool na gasolina, não é adultério, não é adulterar, não é quebrar. Hoje não é blasfêmia você dizer que um homossexual para ele se arrependa, senão você vai para o inferno. Você tem o quê? Que aceitar. Você tem que aceitar, você tem que respeitar como ser humano, mas o pecado. Hoje o pecado no Brasil é colocado de goela abaixo. Ou você aceita, se você pegar contra você vai preso. Olha o discurso do nosso presidente. É nosso, não é nosso, nós fala que é nosso que está reinando lá. O povo da esquerda, da direita, vem com esse discurso xenofóbico, familiar. Tem que acabar com isso. É melhor alugar uma sala para o comércio do que para a igreja. Que agora é uma guerra contra a igreja. Aí nós vemos quem que está governando atrás dele. Qual que é o principado que está levantando contra Deus? A contra quem? Isso é bom porque sabemos que Cristo está voltando, é a Bíblia se cumprindo. Mas também é terrível porque a igreja está dormindo, ninguém está falando. Todo mundo prefere assistir um jogo da Copa do que ir na igreja. Todo mundo prefere tirar um tempo para assistir um jogo do que ir para o quarto orar. Não que seja pecado, irmãos. Estou dizendo o quanto estamos dormindo. O quanto as coisas estão tomando o lugar de Deus. Como a Anice falou, estamos ansiosos, buscamos tudo que é da terra. Mas aquilo que verdadeiramente vai salvar a nossa vida, porque nada da terra material vai nos salvar. Nu viemos, nu voltaremos. Não estou dizendo que você não trabalhar, já não que é empresária disso, não estou falando disso, nem criticando nada disso. Estou dizendo que em primeiro lugar o reino. E isso depende da sua vida, depende da sua alma, depende a sua alma. Jejum e oração não é questão de ser pro fulano, não é questão de vida ou morte. O jejum e a oração é porque eu olho para mim e eu falo, eu ainda não me converti. Eu ainda preciso viver o Evangelho. Eu brinco muito, eu converso muito. Eu preciso de transformação. Eu preciso que a igreja seja transformada. Eu vejo que sou orgulhoso quando a palavra entra em mim e fala, o orgulho que você tem. Desse jeito você não se salva. Somos salvos pela graça, mas estamos indo sendo transformados à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Logo, 2 Coríntios 10, eu acho que do capítulo 3, do versículo 3 em diante, vai dizer: as nossas armas são poderosas em Deus para destronar principados e potestades. Ou seja, Deus deu o poder à igreja, só que a igreja está dispersa. O inimigo não ataca pessoas fracas, o inimigo ataca pessoas distraídas, porque você é forte. O Espírito de Deus habita em mim e em você. O Senhor Jesus, em Lucas 9:10, vai dizer: eu vos dou poder e autoridade para pisar em serpente, escorpião e sobre todo o poder do maligno. Mas se uma igreja não conhece a verdade do poder que ela tem, ela é feita marionete. Por quê? Porque está distraída, está dormindo. E as virgens quem dorme? Aquelas virgens, elas eram virgens,
elas não se contaminaram com o mundo. Só que elas também não tinham a presença. Era simplesmente religioso. Eu vou para a igreja, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço isso, eu não vou para a festa, eu não faço aquilo. Só que na hora da distração era nós. Churrasco, nós. Seja o que aconteceu, nós. Quando Jesus voltou, cadê o azeite? Cadê a lamparina? A fé estava se acabando. A fé estava morrendo. Clamou, me ajudem. Edifiquem a minha fé, não. Vai caçar quem vende. Vai caçar unção. Vai caçar o Espírito Santo. Busca ainda agora, corre lá. Às vezes dá tempo vocês comprar. Porque hoje muitos falsos pregadores estão vendendo a unção. Vendendo feijão, vaga, não sei o que, vassoura. Seja o que for. Oferta maior. Diz não sei da onde. Vai lá comprar. Só que intimidade com o Senhor é jejum, palavra, vigilância e oração. É no joelho. Ninguém vende. Não adianta. Quando elas foram comprar, os vendedores estavam por lá de fora. Elas nem para se tocar. Uai, os caras estão vendendo e não vai entrar? Os caras estão vendendo. Estão lá dizendo, amanhã você vai ganhar um carro. Deus vai rechear a sua conta. Ai, não sei o quê. Elas têm se tocar e dizer, por que eu estou ficando por lá de fora e os que estão vendendo também estão ficando por lá de fora? Eu vou ficar aqui que seja no escuro, mas eu não vou sair daqui. Aí elas vão atrás de quê? Dos falsos profetas. Porque o Espírito Santo não se vende. O Espírito Santo é intimidade, ele é seu pai, ele quer andar com você agarrado na mão, assim como o pai agarra com o filho, ele quer andar te ensinando, assim como o pai ensina o filho. Ele quer andar. João 3, Jesus vai dizer, todo aquele que é guiado pelo Espírito é como o vento sopra, você não sabe de onde ele vem nem para onde vai, assim é todos guiados pelo Espírito. Você faz um plano hoje, coloca na mão dele, ele vai dizer, meu filho, hoje você não vai fazer isso, você vai fazer aquilo, até que você tenha uma vida de fé madura, você tenha a voz dele, e ali quando você conhece ele, nada pode te enganar. Porque quando você entra na presença, quando você ouve a voz, o inimigo pode até enganar, mas a presença ele não pode manipular. Quando você entra na presença de Deus carregando, ou duas coisas, quem está perto de você se quebranta ou ele endemonia. Aleluia, glória a Deus. Porque você anda na presença. Ou eles vão te amar ou não vai com sua cara. Porque você anda na presença. Porque a presença do Senhor é o que vai nos salvar. Então estamos nos tempos, irmãos, de mergulhar no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É para ter medo? Não, Deus te deu todo o poder e autoridade para pisar em serpente e escorpião. Só que a distração faz o inimigo roubar a autoridade. A distração. Ele te ataca você se sente fraco. O poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você é salvo não pelas obras, mas pela graça, misericórdia maravilhosa de Cristo Jesus no Calvário. Morto e no terceiro dia ressuscitou. Glória a Deus. Você imagina, já Jesus morreu, Satanás estava com todo o poder na mão e Jason venceu uma guerra espiritual tão grande. E ali o Satanás está achando que venceu, crucificando Cristo. Mas só que no mesmo dia o inferno se torna em dia. Aí vem Jesus descendo as escadas do inferno, a luz iluminando como está, os demônios se ajoelhando e Jesus descendo. Satanás está com a chave da morte do inferno. Jesus chega, toma da mão, ele não pode fazer nada diante de Cristo. Jesus volta, ressuscita e vai seus discípulos e diz:
todo o poder foi me dado, nos céus e na terra. Agora eu tenho a chave da morte e a chave do inferno. E Paulo falou que ele transferiu esse poder a nós e deu à sua igreja, que é o seu corpo. Só que a igreja dispensa, não sabe usar os poderes. Só que a igreja dispensa, não sabe usar as armas espirituais, não sabe usar o escudo da fé, não sabe usar a espada do Espírito, que é a palavra, no modo de defesa, de ataque, não sabe se revertir. Por quê? Porque a mente não é renovada. Está todo dia o inimigo enchendo de lixo. Tenta acordar mais lixo, ansiedade, preocupação, oscilação, mas não está nos pés. O que importa é os pés. Marta tinha muitos que fazer. Sua irmã olhou para ela e falou: mestre, você não está olhando que tem muitas coisas para fazer, não? Chamou o quê? Maria de preguiçosa. Senhor, ajuda, mas olha o tanto de coisa. O povo está aí para comer. Tem que servir o povo, tem que fazer a janta. E Maria está ali, joelhada nos seus pés. Jesus olha para Marta e fala: Marta, Marta, você está muito ansiosa. Maria escolheu a melhor parte. Você pode até achar que ela é preguiçosa. Você pode até achar que Maria é preguiçosa. Só que Maria entendeu que a questão de vida ou morte está nos meus pés, e ela escolheu viver. Ela escolheu estar nos pés, largando tudo o que tinha de fazer, dizer: eu fico aqui, porque eu sei que disso eu não vou levar, mas com o Senhor eu vou subir com tua presença.